Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Programa Permanente de Regularização Fundiária, um importante instrumento de segurança jurídica com repercussões econômicas e sociais. O programa instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, pelo CNJ, já prepara o trabalho que será executado durante todo o ano, especialmente na Amazônia Legal, e que, como sabemos, é uma área de muitos conflitos. O programa se estende aos 9 estados da Amazônia Legal: Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e parte do Maranhão. Essa enorme área, 59% do território nacional, concentra mais de 300 mil ocupações irregulares. Ao regularizar a posse da terra na região, o programa Solo Seguro enfrenta a grilagem e outros conflitos. Como lembra o ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Conflitos entre aqueles que exploram irregularmente a terra, aqueles conflitos com garimpeiros, aqueles conflitos com usurpadores. Tem conflitos de toda a ordem que, quando você concede a regularização, você evita esse tipo de disputa. Potencializa o uso da terra, gera emprego, gera tributo. É o jogo do ganha-ganha. Esse trabalho só é possível com um diálogo permanente entre a administração pública e a sociedade. O resultado fortalece a governança fundiária, a promoção da justiça, o acesso regular à terra, a segurança jurídica e a proteção ambiental. Tem uma tarefa espinhosa a corregedoria, nós que somos corregedores sabemos, que é a parte disciplinar, mas a outra face da moeda é muito boa, que é a elaboração de políticas públicas. É um evento como esse, onde nós fazemos o esforço concentrado para entregar mais de 30 mil títulos, com a participação de órgãos de governo, articular essa participação de executivo, legislativo, judiciário. É um papel muito importante que o CNJ desenvolve. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com a juíza Daniela Madeira, conselheira do CNJ, com o juiz Wellington Magalhães, coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, e também com o Rogério Portugal Bacelar, presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores e da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Daniela. Eu peço que a senhora nos explique o que é exatamente o Programa Permanente de Regularização Fundiária, por favor. Eu queria deixar claro agora, desde o início, né, que a regularização fundiária ele é um problema que já vem há décadas, né? O CNJ ele deu holofote, deu visibilidade para esse problema, que vem sendo enfrentado em todos os estados que compõem a Amazônia Legal há vários anos. Foi instituído na gestão do ministro Luiz Felipe Salomão o Programa Permanente de Regularização Fundiária, como você próprio disse, é mais conhecido como Programa Solo Seguro. Qual é o objetivo desse programa? É definir, coordenar e dar mais celeridade a essas medidas de regularização fundiária, que é a REURB, e tanto a REURB quanto a rural. A gente também tem, dentro do programa, a identificação de áreas públicas e daquelas destinadas à proteção ambiental. Eu posso dizer com toda clareza que o solo seguro ele assume um papel crucial na garantia do direito à moradia, por 3 pontos, né? Primeiro, pela inclusão social. Ele visa integrar as áreas regularizadas à cidade formal e prevenir conflitos. Segundo, a segurança jurídica, que nada mais é que o reconhecimento formal da propriedade através daquele título que é registrado, permitindo, assim, o acesso a serviços públicos básicos e, principalmente, ao crédito. E, por último, eu digo que é o desenvolvimento urbano sustentável.
A gente incentiva o uso racional do solo, evitando áreas de risco, valorizando o patrimônio das famílias, atraindo investimento local. Ou seja, é mais do que garantir o direito à moradia. Promove-se, com um solo seguro, o direito à moradia digna. Doutor Wellington, e eu peço que o senhor nos explique como é essa experiência, como ela tem sido, que trabalho que tem sido feito lá no estado do Tocantins, por favor. Somente no ano de 2023, que foi o ano da instituição da Semana do Solo Seguro, aqui no estado nós conseguimos beneficiar mais de 7 mil famílias com o recebimento do seu título de propriedade. Ou seja, muitos cidadãos que às vezes eram taxados como ocupantes, posseiros, detentores, ou às vezes até como invasores, tendo o seu direito à moradia reconhecido formalmente pelo Estado brasileiro. Então, esse é o trabalho que nós aqui, enquanto Amazônia Legal, enquanto o Estado mais recente da Federação, temos realizado no âmbito da regularização fundiária. Doutor Rogério, os notários e registradores cumprem um papel importante nesse trabalho. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco disso. Que papel é esse exatamente? Que contribuição vocês têm dado ao programa? Os notários e registradores estão recebendo essa campanha, principalmente depois do CNJ, que deu um plus maior, de braços abertos, porque além de aumentar no futuro os serviços notariais e registrais, você regulariza a situação de milhares e milhares de famílias brasileiras. O Amazônia Legal é muito importante, porque na época nós regularizamos, na 2001, 2002, mais ou menos, mais de 100 mil propriedades urbanas lá dentro da Amazônia, na área do Hotel Tropical, porque todas as propriedades não eram legalizadas. Isso, então, naquela época, fechamos convênio com o Ministério das Cidades e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde foi um sucesso, e agora a tendência, por ser um programa que vai ser permanente e com o CNJ coordenando, garanto que vai ser muito melhor e muito mais fácil da gente trabalhar. Doutora Daniela, eu disse no começo do programa que os preparativos para a execução do programa ao longo de 2024 já estão em andamento. O planejamento, se não está pronto, está perto disso. Eu lhe pediria que falasse a respeito e nos explicasse. A estratégia muda em relação ao que houve em 2023? É a mesma estratégia, com aprofundamento? Mesmo porque é bom lembrar sempre que, apesar de todos os bons resultados que se vê, é um enorme desafio. A regularização fundiária ele é um procedimento complexo, né? Ele necessita da intervenção, da participação de diversos autores. Por isso que, em diversos momentos, o provimento ressalta essa importância e a necessidade de articulação e diálogo, tanto entre os tribunais de justiça, registradores de imóveis, movimentos sociais, institutos de terras, governadores, prefeitos, órgãos e entidades públicos e privados especializados nessa matéria. Então, é um procedimento complexo. Só que essa mobilização ela ocorre durante o ano. No ano passado, nós tivemos um êxito muito bom, e nesse ano, nós estamos continuando, não apenas com a semana, porque a semana ela é só um ponto do programa de regularização fundiária Solo Seguro. Então, a gente precisa manter o interesse e o engajamento, isso é um dos principais objetivos que a gente está tentando manter nesse ano, adaptar essas novas necessidades e as demandas que surgem e alteram ao longo do tempo. A gente também foca nesse ponto, e principalmente numa criação de uma cultura de participação social, de melhoria da comunicação através de um diálogo constante. Doutor Wellington, um trabalho como esse, inevitavelmente, mexe com muitos interesses, muitas vezes interesses poderosos. Como é que vocês enfrentam? Há muitas resistências a esse programa, no caso de Tocantins ou do Tocantins, por exemplo? Com certeza, trata-se de uma temática que envolve o interesse político, o interesse econômico. Às vezes, até aqui no estado do Tocantins, nós temos situações de conflito de interesses até federativos, envolvendo as divisas, por exemplo, do Tocantins com a Bahia, Tocantins com o Maranhão.
com o Piauí. E o Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária, constituído aqui no Estado em 2018, ele vem trabalhando nessa frente, promovendo um diálogo voltado para o diagnóstico dessa problemática. Nós temos aqui um exemplo recente da instalação de uma Câmara Técnica do NUPREF, que busca diagnosticar e resolver uma problemática que vem travando o desenvolvimento econômico do Estado, que diz respeito à questão das faixas de domínio. Em 71, ainda na época do regime militar, nós tivemos aqui um decreto, ainda era Estado de Goiás, um decreto de arrecadação de terras em favor da União. E isso tem causado uma certa celeuma e conflitos judiciais no Estado inteiro. E nós estamos, então, através do Núcleo, promovendo o diálogo com as partes envolvidas, com particulares, com o Estado, com o Instituto de Terras, com o INCRA, com a SPU, tudo no sentido de promover um diálogo voltado para a solução dos problemas fundiários do Estado do Tocantins. E esse é um trabalho que tem sido catalisado justamente pelo empenho do Conselho Nacional de Justiça em promover essa política de regularização fundiária e que eu diria uma política de governança fundiária, em que nós possamos garantir o desenvolvimento econômico, social, porém sustentável em todo o país e especialmente na Amazônia Legal. Doutor Rogério, nos dias de hoje, talvez as coisas sejam muito menos complicadas quanto ao registro de terras. Afinal, os cartórios, a justiça têm em mãos toda essa tecnologia moderna, né, de computadores, de registro de arquivos, mas nem sempre foi assim. Não era assim no século passado, não era assim, muito menos, evidentemente, na época do Império. E o registro de terras no Brasil é, historicamente, motivo de muita celeuma, de muita contestação. Como é que vocês enfrentam essas questões no dia a dia? Quando se tem, por exemplo, uma celeuma qualquer que envolve 30, 40, 50, 80 anos de história de uma determinada propriedade, como é que se resolve isso? Mas eu vou pedir que o senhor nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do Programa Permanente de Regularização Fundiária, especialmente na Amazônia Legal. Para discutir o assunto, os nossos convidados são a juíza Daniela Madeira, conselheira do CNJ, o juiz Wellington Magalhães, coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, e ainda Rogério Portugal Bacelar, presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores e também da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Doutor Rogério, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor responder agora. Eu pedi que o senhor nos explicasse como é que se resolve disputa de terras que são históricas de 20, 30, 40, 50, 80, até 100 anos atrás, porque, afinal, a questão fundiária no Brasil é muito antiga, essa disputa, não é? Hoje a gente tem instrumentos modernos, computadores, sistemas, mas não é assim historicamente. Quando tem uma disputa, como é que se resolve? Antes do Código Civil, os escritos particulares eram registrados no registro de imóveis. Os escritos particulares muitas vezes eram fabricados e nós tínhamos que tomar um cuidado, que eu era registrador de imóveis, um cuidado tremendo para que, vou dizer, esses escritos fossem originais e não falsificados. E além do mais, dos escritos particulares, os institutos de terra e cartografia não tinham uma base sólida que desse para ser confiada, porque o georreferenciamento veio depois. Então, eram medições feitas por agrimensores
muitas vezes despreparados, que faziam. E as audiências do judiciário em inúmeros processos do campeão. Hoje, graças à tecnologia, tudo está mais fácil e tudo é bem mais fácil de regularizar o terreno. Com georreferenciamento, com as nuvens, com os projetos das nuvens, o Google, que mostra todas as propriedades imobiliárias já cadastradas, tanto nas prefeituras como nos institutos de terra, e principalmente nos cartórios de registro de imóveis, de uma maneira correta e segura. Então, vou dizer, a coisa ficou bem mais fácil e bem mais tranquila de ser, mas mesmo assim, a responsabilidade do registrador é muito grande e aí a responsabilidade da justiça maior ainda. Doutora Daniela, se no restante do Brasil o problema é grande, na Amazônia acho que ele tem proporções amazônicas mesmo, né? E com um agravante, segundo o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a grilagem de terras tem forte ligação com vários outros crimes que são praticados na região. O tráfico de drogas, a exploração ilegal de madeira. Isso agrava o problema, certamente, e o desafio da justiça. Com certeza. Um dos focos do provimento de regularização fundiária é exatamente combater a grilagem de terra, né? E dentro desses objetivos, né, de combater a grilagem de terra, é a elaboração de estratégias feitas pela Corregedoria à frente, junto com a União, com os estados e com o município. Para quê? Para você identificar essa área pública, para você fazer uma proteção ambiental, para você botar foco na simplificação desses procedimentos de regularização fundiária. É importante também o programa no combate à grilagem de terra também fazer uma gestão compartilhada de informações, não só dos registradores, mas dos outros órgãos que detêm informações sobre a terra. E com isso a gente consegue voltar que todos estejam conectados para que seja a regularização fundiária um foco também de combate à grilagem de terra. E aqui eu boto um foco principalmente das corregedorias, tá, Guilherme? Porque as corregedorias, hoje em dia, elas têm um núcleo de regularização fundiária estimulando e monitorando continuamente essas atividades afetas à regularização fundiária, e a Corregedoria também possui um papel importante, porque ela está realizando atualmente, com o Programa Permanente de Regularização Fundiária, uma série de audiências públicas, ela está ouvindo todas as partes. Então, esse enfoque é muito importante que você colocou, principalmente nos estados que compõem a Amazônia Legal, que eles têm ali em comum esse mesmo problema, né, que é o desmatamento, grilagem de terra, mineração ilegal. Então, a regularização fundiária vem ali como um passo, um step a mais para que a gente tente combater todos esses crimes ao mesmo tempo. E, doutora Daniela, eu gostaria que a senhora nos falasse agora sobre uma nova variante do programa de regularização fundiária no Brasil, que é o ataque ao problema nas favelas brasileiras, a questão fundiária nas favelas. Isso já está em andamento? Em que pé está? Você colocou um ponto muito importante, né? O solo seguro, ele só é possível graças ao trabalho de todos em conjunto. Então, com o sucesso do solo seguro na Amazônia Legal, a Corregedoria, através do ministro Luiz Felipe Salomão, lançou um segundo ponto, que é o Solo Seguro Favelas. E esse Solo Seguro Favelas, ele é voltado para todos os estados que compõem o Brasil. O objetivo é o mesmo, é regularizar a terra, regularizar as áreas que estão em favela. A gente sabe que isso não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil e precisa do trabalho de todos, ou seja, de um diálogo sempre feito com a Corregedoria, com os cartórios, com os municípios. Geralmente são os municípios que eles fazem a regularização fundiária. Então, é voltada para essa população da favela. A gente já teve o primeiro lançamento, que foi no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde foram entregues títulos registrados no cartório, e através da entrega desses títulos a gente garante
um direito de moradia mais digno, porque a partir daí os acessos, os serviços vão ser todos voltados para aquela área que já está regularizada. O nosso próximo passo é a gente fazer em cada estado do Brasil, a gente vai fazer uma mobilização também para ter essa conscientização, essa cultura de que é necessário, sim, registrar o seu imóvel, o seu papel dentro do cartório. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação da juíza Daniela Madeira, conselheira do CNJ, do juiz Wellington Magalhães, coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, e também de Rogério Portugal Bacelar, presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores e também da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Muito obrigado mais uma vez aos três. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Judiciário articula parcerias para a profissionalização de jovens em acolhimento. O objetivo é dar protagonismo e autonomia a meninos e meninas que permanecem em acolhimento até os 18 anos incompletos. Para isso, os tribunais de justiça de todo o país deverão implantar programas dedicados à educação profissional e à saúde desses jovens em parcerias com entidades da sociedade civil, escolas e empresas. A iniciativa obedece a uma resolução aprovada pelo CNJ em janeiro deste ano. O Instagram do Tribunal de Justiça do Amapá estreou o quadro Juridique, uma forma de cumprir o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples. Pequenos vídeos permitem que qualquer pessoa seja capaz de entender termos jurídicos, como transitado em julgado. O processo transitou em julgado quando todo mundo já conversou, todo mundo já se manifestou, todo mundo já deu seus pontos de vista, o juiz ouviu todo mundo, decidiu e não tem mais o que discutir, acabou. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! O CNJ nas redes já está no ritmo de carnaval. Entramos na avenida com o Bloco do Respeito, uma campanha que tem o objetivo de levar conscientização, diversidade e inclusão para os foliões e que conta com diversos parceiros por todo o país. Entre os apoiadores do Bloco do Respeito está o DJ e embaixador do Observatório dos Direitos Humanos do CNJ, Alok. Confere lá no nosso perfil do Instagram um recado super bacana que ele deixou. Para deixar você conectado com a Justiça, notícias oficiais, serviços da sociedade, direitos e deveres, o Conselho Nacional de Justiça inaugurou um canal no WhatsApp. Acesse as nossas redes e não fique de fora dessa novidade. Por hoje é isso. E lembre-se, com respeito, a diversão nesse carnaval está garantida. Até a próxima. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Ciane Palácio, sou juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça nessa gestão e vim aqui contar uma história para vocês. Em 2017, mais ou menos, eu era juíza de São José de Ribamar, quando um grupo de trabalhadores rurais me procuraram pedindo uma solução do Poder Judiciário referente a uma ação judicial, uma ação de reintegração de posse de 1994, e que havia uma liminar de retirada dessas pessoas, dessas 5 comunidades, de uma gleba chamada São Brás do Macaco, pertencente a uma empresa privada que tinha sede em Fortaleza. Nós fomos fazer uma visita, uma inspeção técnica na área e verificamos que realmente a área estava com 5 comunidades densamente povoadas. Então, depois da instrução do processo, foi julgada improcedente a ação e eles continuaram vindo para o gabinete pedindo que fosse feita uma regularização. Eles diziam que essa regularização fundiária já estava sendo intentada no ITERMA, que é o Instituto de Terras do Maranhão, e no INCRA fazia 30 anos. Nós montamos, junto com a prefeitura local, um grupo de estudo e dissemos, nós vamos dar um jeito com a lei que havia na época, que era a 11957, que é a mesma lei da Minha Casa Minha Vida. Isso iniciou mais ou menos no início de 2017, e em julho saiu a 13465,
e nós terminamos o processo já na lei nova que hoje todos nós conhecemos. Entregamos no final 2.000 títulos registros no dia 8 de dezembro de 2018, no Dia da Justiça, nós fizemos essa entrega no IFMA, que é o Instituto Federal que fica no município de São José de Ribamar, para as 2.000 pessoas que moravam nessas 5 comunidades. Quase 50% em nome de mulheres, porque realmente hoje a gente detecta por esse projeto que as mulheres são líderes, têm trabalhado sozinhas para sustentar seus filhos, né? Eu ainda tenho contato com essa comunidade, eu queria destacar especialmente o senhor Abdon, que sofreu um acidente de trânsito, perdeu o movimento das pernas, e ele sempre relata, fez um relato, um vídeo, nós divulgamos para as demais prefeituras que hoje nós trabalhamos no Tribunal de Justiça do Maranhão, com regularização de 155 municípios, 51 municípios ativamente entregando regularização já, após uma capacitação que nós fazemos, e o Abdon, ele relata que mesmo depois de perder as pernas, ele se sente seguro, morando na casa dele, com a família, com os 5 netos, com 2 filhos e a esposa dele, trabalhando na terra, tirando o sustento dele e da família, porque ele é registrado, porque ele tem essa terra registrada, e ele usa esse documento também para tirar empréstimos e movimentar a atividade rural dele. Ele entrega o produto da terra para os supermercados daqui do Maranhão. Então, é uma história tocante, é uma história que motiva nós, magistrados, a buscar resgatar a verdadeira missão do Poder Judiciário, que é olhar para essas comunidades vulneráveis, essas pessoas que são esquecidas e que, às vezes, não existe política pública que os alcance. Então, não é somente por sentenças que a gente consegue atuar, podemos fazer projetos e fazer a diferença na vida das pessoas e mostrar que a instituição Poder Judiciário, que é uma instituição republicana, ela enxerga, sim, sai de seus gabinetes e enxerga a vida do cidadão. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.